para a gente pegar sempre no início do culto, como a gente diz, um bizu de Deus, né? Bizuzinho para o dia a dia, para todo dia, para o cotidiano. A gente sempre começa com essa reflexãozinha de 5, 10 minutinhos do que a gente tem chamado de gotinha. E essa gotinha, eu não sei, os irmãos não têm feito muito bem, né? Às vezes a gente pode terminar o culto depois da gotinha, acho que se a gente terminasse a gente já estava abençoado, né? E eu tenho louvado a Deus por essa gotinha inicial. Salmo de número 37. Você já abriu? Amém? Vamos lá no versículo 23. Vê se está escrito assim na sua Bíblia. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. É isso que está escrito aí, amém ou não? É? Vamos ler, mesmo com as versões diferentes. Posso ouvir os irmãos? Vamos lá? Nossa, não entendi nada. Vem cá, lê aqui com a sua Bíblia diferente da minha. Lê para a gente ouvir. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. É a mesma coisa, né? Confirmados pelo Senhor, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem. Qual homem? Aquele em cujo caminho ele se deleita. Amém? Senta um pouquinho. Essa palavra me abençoou muito nessa semana, na minha devocional, se não me engano, na segunda, ontem, eu não lembro. Esse versículo trouxe uma verdade para a qual nem sempre a gente atenta. Porque esse texto, ele revela uma coisa que é quase que o oposto do que a gente busca. Porque a maioria de nós, principalmente evangélicos, que dizemos viver pela palavra, dizemos, nem sempre vivemos, dizemos amar a palavra, mas quase que nenhum de nós abre a Bíblia todo dia, não é? A gente diz que ama a palavra, mas se encontra com ela só no domingo ou na quarta-feira. Mas independente do nosso discurso é que a gente ama a palavra e vivemos pela palavra, e pela palavra nós aprendemos que a gente tem acesso à vontade de Deus. E uma das coisas que mais angustia ao Filho de Deus é muitas vezes, diante de uma decisão a ser tomada, não saber qual é a vontade de Deus para aquilo ali. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que esse caminho aqui é a vontade de Deus? Será que casar com esse homem, com aquela mulher é a vontade de Deus? Começar esse negócio é a vontade de Deus? Será que é essa faculdade mesmo que Deus quer que eu faça? Ir nessa viagem, será que é vontade de Deus? Terminar o meu relacionamento, será que é vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E a gente, quando tem essa interrogação no caminho, e sofre por causa dessa interrogação, é porque nós estamos diante de uma decisão importante a ser tomada. Eu imagino que algum de vocês, se Deus está liberando essa palavra, está diante da necessidade de tomar uma decisão importante. Eu não sei quem nem qual decisão, mas eu imagino que algum de vocês tem alguma decisão importante a tomar, porque senão Deus não liberaria essa palavra. O culto de quarta-feira, ele começa mais tarde que o de domingo. Domingo começa às 18 horas, portanto, quase 2 horas antes desse, por causa do trabalho das pessoas. As pessoas chegam do trabalho tarde. E o culto sempre começa assim com pouca gente. Daqui a pouco a igreja está lotada. Então a gotinha de sabedoria é só um pouquinho de gente, só uma gotinha de gente que pega, não é? A gotinha de sabedoria é só uma gotinha de gente que pega. Pouca gente pega a gotinha de sabedoria. Então eu entendo que quando a gotinha de sabedoria é liberada para essa gotinha de gente que vem no início do culto de quarta-feira. E essa palavra me abençoou muito. Muito, 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 muito. Qual é a vontade de Deus para o nosso coração? E a gente sabe, se tem coragem de admitir, que nem sempre a vontade de Deus que a gente busca é revelada. A gente vai vivendo e tomando nossas decisões sem saber qual é a vontade de Deus. Alguns, a maioria dos crentes, espiritualizam a coisa. Não, pastor, Deus me disse. Não, pastor, senti de Deus no meu coração. Não, pastor, Deus me falou. E às vezes, na verdade, Deus não falou absolutamente nada. Domingo passado, um casal, depois do culto, veio aqui me comunicar que estava tomando uma decisão.
quando eles falaram que tomaram uma decisão a respeito da vida deles, de uma mudança assim tão radical, na mesma hora meu espírito amargurou. Na mesma hora que eles falaram, olha pastor, nós estamos tomando essa decisão assim. Quando eles falaram, minha alma ficou nublada. Eu falei, meu Deus, que besteira é essa? Mas uma decisão tão séria, tão grave, e eles vêm num desenvolvimento tão bacana na presença de Deus, tão crescente. Eu sou testemunha do que Deus tem feito na vida dele ao longo desses últimos 3 anos. Eu sou testemunha, acompanhei, eu sou testemunha ocular, eu vi. Então eu posso dizer do que eu vi Deus fazer na vida deles. Aí domingo eles vêm e me comunicam um feito, uma decisão que eles tomaram, que quando eles falaram, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na testa, mas ao mesmo tempo eu tirei a mão da testa para não gerar dúvida, né? E eu perguntei assim, de onde vocês tiraram essa ideia? Deus falou conosco. Aí eu falei, meu Deus, então é o diabo que está falando comigo. Se Deus falou com vocês, para vocês tomarem essa decisão, isso eu não falei para eles, eu estou aqui dentro das minhas lucubrações, né? Assim, meu Deus, se Deus falou com vocês, e se o que eu sinto aqui não é de Deus, o que eu sinto é do diabo. Mas eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza que era Deus falando no meu coração, tanta, devido à metodologia de Deus lidar comigo, e nesses anos todos de estrada, que eu só perguntei para o casal assim, vocês vieram só comunicar, não vieram perguntar a minha opinião não, né? Não, a gente veio comunicar, então tá bom. Eu os abençoo, que o Senhor confirme o desejo do vosso coração. Aí quando eles saíram, desceram a escada, ela voltou, por quê? O senhor tem alguma palavra a dizer, pastor? Eu falei, não. Foi Deus quem disse para vocês fazer isso? Foi, então não tenho nada a falar. Porque quando alguém fala assim, ó, Deus me disse, quem é o homem para dizer alguma coisa, né? Se alguém chega perto de você e fala assim, Renato chega perto de mim e fala assim, pastor, Deus me disse, quem sou eu para dizer que Deus não te disse? Agora, quando a gente vai analisando a intimidade que um e outro tem com Deus, e a vida que tem com Deus, a gente consegue discernir as placas de Deus no caminho. E eu tenho visto, irmãos, muita gente, à luz dessa palavra aqui, a palavra revelada e a palavra escrita, tomando a decisão contrária a essa palavra, e o cara chega e fala assim, ó, Deus me disse. E é inequívoco o equívoco dessa pessoa. Porque Deus não pode dizer uma coisa ao meu ou teu coração que contraria a palavra revelada. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Deus não diria para você, faz isso, se está escrito aqui nessa revelação, para não fazer isso. Porque Deus não pode se desdizer. No caso desse casal, a postura deles foi equivocada. Na segunda-feira a esposa me liga. Passou depois que nós conversamos com o senhor, nós nos sentimos paz. Eu falei, mas por quê? Não sei, parece que o senhor não concordou com a gente. Eu falei, não concordei. Mas se Deus falou com vocês, a minha palavra é bobagem. É a palavra de um homem equivocado. Não é? Minha palavra é a palavra de um homem equivocado. Fiquem com a palavra de Deus no coração de vocês. Mas o senhor não quer falar nada? Eu falei, não, se Deus já disse, eu estou equivocado. Na terça-feira me ligaram de novo. Pastor, nós perdemos a paz. Aí eu fiquei aqui pensando comigo, por isso que eu estou ministrando isso aqui a você. A Bíblia diz, palavra do apóstolo São Paulo, Deus não é Deus de, quem sabe não é Deus de confusão, mas sim de paz. Deus não é Deus de confusão. Ele podia acabar o versículo aqui, mas ele não acaba, ele continua, ele molha o bico e continua, não é? Mas sim, Deus é um Deus de paz. Uma das formas de nós percebermos claramente que Deus está falando ao nosso coração, quando nós estamos diante de uma decisão séria a ser tomada, mesmo que essa decisão contrarie tudo e todos, se é Deus, a primeira coisa que Deus faz no teu coração é gerar paz. E a paz, ela se estabelece quando Deus tira a dúvida. Porque onde há dúvida não há paz. Não existe essa coabitação entre paz e dúvida, não há.
Você está indo para um lugar que você não conhece, tá indo, ó, siga essa estrada aqui, você vai chegar lá. Vai em frente, você vai, está em paz. Agora, se naquela estrada encontra uma bifurcação, não tem jeito, você tem que parar. Por que na bifurcação você para? Porque uma dúvida foi instaurada. Quando a dúvida é instaurada, a paz some. Você vinha numa reta, não tinha para onde se dirigir. Então você está em paz, não tem para onde ir. Mandaram ir para cá, eu vou em paz. É só seguir, é só pisar no acelerador. Agora, quando a via se divide, divide-se a paz, acaba a paz. Uma dúvida se instaura, você tem que parar e pensar, procurar uma placa, procurar uma informação, você tem que buscar algum sinal, não sei de onde, para saber se vai para a direita ou para a esquerda. Portanto, a paz sumiu, a dúvida se estabeleceu. Quando é que a paz volta? Quando de repente aparece um cabra na estrada e fala assim: não, moço, eu pego aqui para a esquerda, a 100 metros o senhor está lá. Pronto, você pega a esquerda, a paz domina a geografia de novo, a dúvida some e você daqui a 100 metros está no lugar. Agora, quando a dúvida se instaura, a paz some. Aquele casal disse assim: olha, vocês me disseram que foi Deus quem lhes disse, mas eu vou lhes dizer, se fosse Deus quem tivesse lhes dito, vocês não estariam em dúvida, vocês não estariam em confusão. Portanto, se há confusão, ainda que Deus tenha dito, talvez Deus tenha dito, mas não para agora. Faça isso, mas não agora. Porque, irmão, quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida, Ele vai revelar essa obra, principalmente se essa obra muda, tem a ver com metanoia, mudança de direção. Você está vindo para cá e Deus quer que você sofra uma metanoia, uma mudança, uma conversão, seja de que área for na tua vida. Se Deus faz isso, se Deus te desenraiza para te plantar no outro lugar, seja em que área da tua vida for, Deus fala assim: filho, se sou eu que estou te direcionando, eu vou gerar paz no teu coração. E mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias, você vai saber, porque está em intimidade comigo, que sou eu que estou falando contigo. Agora, se você tem a menor das interrogações lá, não saia de onde você está. Agora, presta atenção no que está dizendo esse versículo aqui. Primeiro, que a gente está falando sobre vontade de Deus. Quando Deus fala, Ele gera paz. Mas nem sempre Deus fala, e a gente não sabe qual é a vontade de Deus. E às vezes a gente cai na asneira de fazer algumas propostas com Deus, né? Deus, é o seguinte, eu estou falando contigo já há muito tempo, e o Senhor não me responde. Vou fazer um trato com o Senhor. Eu vou esperar o Senhor me dar um sinal até o dia 31 de novembro. Se o Senhor não falar comigo até o dia 31 de novembro, eu vou entender que é para fazer o que eu estou pensando. Quantos de vocês já fizeram isso aí? Não precisa falar. Não precisa falar. Eu vou entender, Deus, se tu não te revelares até tal dia, até o final do ano, eu vou entender que eu tenho que fazer isso. Agora, Deus não falou qual era a vontade. Depois que tu falou, se tu não te revelares até tal data, eu vou entender que foi vontade tua que eu fosse para tal lado. Deus confirmou esse negócio? Também não. Portanto, esse prazo quem estabeleceu foi a tua cabeça. Esse prazo quem estabeleceu foi teu coração. Não muda o silêncio anterior de Deus. Tenho visto muito crente quebrando a cara, imaginando que foi a vontade de Deus para a vida dele, e não foi. Porque se foi vontade de Deus na tua vida, Deus não tira você do melhor para o pior. Deus tira você do pior para o melhor. Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você. Onde Deus plantar você, você aprendeu alguns domingos atrás, mesmo que esse lugar seja no deserto, aquele lugar vai ser lugar de bênção e de vitória na tua vida. Mesmo que seja um deserto onde você passe 40 dias e 40 noites sem comer, aquele lugar vai ser um lugar de vitória, porque você foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se não for o Espírito Santo de Deus, você pode estar indo para o palácio, lá vai ser a tua desgraça. Se não for o Espírito Santo de Deus, você pode achar um príncipe alado. Que esse príncipe é um anjo no qual o diabo se transformou. Logo, logo você vai conhecer. Agora, uma vez que nem sempre a gente sabe a vontade de Deus para a nossa vida, e nem sempre a gente sabe, o pastor quer dizer que nem sempre o senhor tomou decisões certo da vontade de Deus para a minha vida, não. Para o ministério sempre, para a minha vida não. Eu quando casei com a minha esposa, Deus me falou assim: meu servo, aquela ali é a tua esposa. Não tive revelação de Deus não. Eu acreditei no meu coração e nos frutos do nosso namoro.
depois de 20 anos, cá estamos nós, bem casados. Porque fazer 20 anos de casado é fácil, é só se anular. Agora fazer 20 anos de casado saudável, aí tem que ser amor de Deus. Agora, Deus revelou, não teve revelação, não teve anjo, não teve varão de fogo, espada de fogo, palavra de fogo, não teve nada. Foi sorte? Não. Nem sempre Deus revela a sua vontade. Agora vamos voltar para o texto. Terminei. Confirmados pelo Senhor são os passos de quem? Do homem. Veja, o homem está seguindo os seus passos. E o que o texto está dizendo? Que Deus está mudando o passo dele para o caminho da sua vontade. É isso que está dizendo aí? Não. Pelo contrário, o homem está seguindo o seu caminho e o texto está dizendo que Deus está confirmando essa vontade. Não é Deus revelando a vontade dele para o homem. É Deus confirmando a vontade do homem para ele mesmo. Olha que coisa interessante. É como se o Neil estivesse trilhando esse caminho aqui. Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas eu sinto que eu estou no caminho certo. Aí Deus fala assim, ele vem e confirma esse caminho. Não é ele que revela a sua vontade para a minha vida. É a minha vida que é desenvolvida por mim mesmo. E Deus vem e confirma a vontade do meu coração. Tem a ver com o versículo 4. Deleita-te também no Senhor. Terminem vocês. E Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Se você se deleita no Senhor, Ele está dizendo assim, tem deleite no coração? Tem vontade no coração? Tem sonho? Tem projeto? Então eu vou realizar isso que está dentro do teu coração. Ele não está dizendo, eu vou revelar a minha vontade a você. A vontade que há no teu coração, eu confirmarei. Agora, se isso é verdade, por que tantos de nós sofrem tanta decepção e frustração na vida? Por que alguns de vocês parece que nasceu para bater com a cara na porta? Por que algumas pessoas parecem que nasceram para sofrer? Por que algumas pessoas nasceram para ser alcançado pela derrota? Por que parece isso? Por que alguns se convertem e a qualidade de vida não melhora, não qualifica? Por que muitos se convertem e não conseguem achar equilíbrio existencial? Por que alguns se convertem e não conseguem viver uma vida de verdade? Tem que vestir uma máscara de religiosidade e viver essa mentira até o final da vida. Portanto, uma vida diabólica, porque o pai da mentira é o diabo. Por que alguns seres humanos parecem ser um equívoco? Se Deus realiza o sonho do coração, se Deus confirma os passos do homem. Porque o homem cujos passos ele confirma não é qualquer homem. Está aí nesse versículo. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem. Qual homem? Em cujo caminho ele se deleita. Portanto, Deus confirma o passo do homem que anda no caminho certo. O homem que trabalha o seu caráter. O homem cuja relação com Deus não é dominical, não é templocêntrica, não é coletiva, mas é aquele homem cujo caminho próprio, individual, é um caminho certo, um caminho plano. Agora, se você vive uma vida errada, mentirosa, hipócrita, seu coração nada mais será do que aquele que o profeta diz, enganoso e perverso. Teu coração não é morada de Deus. Teu coração é uma bomba que bombeia sangue para o teu corpo e que faz com que você se sinta ser vivente, mas vivo jamais. Então esse texto aqui ele joga por terra o seguinte: olha, filho, se você é daqueles que vive uma vida cristã só para o pastor ver, vive uma vida cristã só para impressionar os irmãos da sua igreja, vive uma vida cristã só para impressionar papai e mamãe, mas quando você está sozinho consigo, você sabe que não tem nada de cristão em você. Eu quero dizer para você que a tua vida vai ser marcada pela frustração. Tua vida vai ser marcada pela fantasia, pela teatralidade. Você vai ter o desprazer de carregar um livro preto chamado Bíblia debaixo do braço, mas essa Bíblia nunca se transformará em palavra de Deus no teu coração. Vai ser só uma biblinha, um conjunto de livros.
E a Bíblia e a palavra de Deus são coisas diferentes. A Bíblia é um livro, Biblion, livros. Aqui tem 66. Quando é que essa Bíblia vira a palavra de Deus? Quando ela encontra morada no meu coração e ela deixa de ser logos para se tornar em rema, palavra vivida. Então ele está dizendo, filho, você não precisa de respostas o tempo inteiro. Você não precisa saber qual é a minha vontade o tempo inteiro. Você não precisa que eu diga sim para a direita, não para a esquerda. Casa com esse, não casa com aquele. Faz negócio com ele, não. Faz esse concurso, não aquele. Faz essa faculdade, não aquela. Você não precisa de resposta. Você precisa endireitar o teu caminho. Você precisa aplanar o seu caminho. Você precisa viver uma vida decente, uma vida correta, uma vida verdadeira. Porque se você viver a vida verdadeira, filho, segue essa vida. Se você tiver um caminho certo, um caminho pleno, segue esse caminho. Porque tudo que o teu coração desejar, porque você está no lugar certo, eu sou aquele que vou transformar em realidade no nome de Jesus. Ah, foi da vontade de Deus? Não, foi da minha vontade. Mas como é que aconteceu? Porque eu estava andando no caminho certo. Agora, muitas vezes, amado, escuta. Alguns de teus sonhos são da vontade de Deus. São para a glória de Deus. Mas você não anda no caminho de Deus. E ainda que seja de Deus, ele não se concretizará. Quem está entendendo essa palavra? Eu estou entendendo, pastor. Então você não precisa de respostas. Você precisa endireitar o seu caminho. Endireitou o caminho? Acabou. Engraçado, essa semana eu recebi 3 e-mails. De uma filha, de um marido e de uma esposa. 3 famílias diferentes. A filha falando, pastor, minha mãe é uma hipócrita. Na igreja todo mundo gosta dela, mas em casa e a família acha ela que é um capeta. A mulher falando a mesma coisa do marido. Pastor, meu marido é uma bênção, o senhor sabe quem é? Meu marido aí na igreja é uma bênção, todo mundo gosta dele, mas meu marido é uma praga para os seus filhos. Meu marido é a pior coisa que eu já encontrei na minha vida. E o outro e-mail de um marido falando da esposa. 3, engraçado, parece que chegaram quase que no mesmo dia, de segunda para cá. Pessoas dizendo assim, pastor, parece, mas não é. Crente, denorex. Denorex. Qual é a vida? Qual é o fim? Qual é a qualidade de uma vida que parece, mas não é? Uma vida que parece, mas não é uma não vida. Ela parece vida, mas não é vida. Quem vive uma não vida, não vive. Se vive, vive uma farsa. Portanto, tudo, irmão ou irmã farsante, que você vai ter na vida, essa farsa de vida que você já vive. Daqui para frente você não terá nada mais. Você não passará de onde você está. Você vai morrer aí. A não ser que aplane o seu caminho. Porque se a gente aplana o caminho, meu Deus, como essa palavra me abençoou essa semana. Neil, esquece resposta. Você não precisa mais de resposta. Você não precisa mais buscar resposta. Esquece. Quando você não tiver resposta, não se desespere. Quando você não tiver o resultado daquilo que você precisa, não se desespere. Até porque ele está dizendo assim, confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Portanto, se você está no caminho certo, ainda que você caia, caia em paz. Mas está doendo, pastor? Sorria na dor. Viva a tua crise em paz. Porque ainda que você esteja caindo, a mão do Senhor vai estar segura na tua mão. E se a mão do Senhor estiver segura na tua mão, você não vai ficar caído muito tempo. Você vai ficar de pé logo, logo, porque o Senhor vai te dar a vitória. Diga, eu não preciso de respostas. Eu preciso aplanar o meu caminho. Quem tem entendimento, entenda o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir o Senhor amado.